Olá, queridos alunos, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, nossa correção da atividade, que é o momento que a gente tem de ver realmente se a gente entendeu a ideia de conversão de medida. Tá? Não fique com dúvida em relação a isso, me pergunte. Tá? Mas o princípio dessa conversão é você gravar essa tabela, que eu botei aqui, até em uma tabelinha aqui em branco, todos os M's, tá vendo? Você vê que todos eles têm M. E você vê que o central é o M puro, e da esquerda para a direita vai DCM, e ao contrário, vai DAHK. Isso aí já é o suficiente para você gravar como é que monta a tabela. Normalmente, um problema vem dizendo até mesmo abreviado, tá? Vem aqui DM, converta DM para HM. Mas aí, conforme você vai lidando com isso, como você não vai lidar com isso somente esse ano, você, conforme o hábito ali, você vai gravar, que é hectômetro, decâmetro, né? Que alguns já até sabem, metro, centímetro, milímetro e quilômetro já é o natural nosso, né? Os diferentes é o hectômetro, o decímetro e o decâmetro, tá? Então, vamos lá. Eu ensino aqui a você colocar na tabela, tá? E nesse exercício 2 eu vou fazer com a ideia da multiplicação, beleza? Então, vamos lá. Eu vou tirar até a minha imagem daqui. Sumir. Vamos lá. Converter DAM para HM. Então, vamos lá. A gente tem DAM não, DM. Tem 33 DM. Como é que isso aqui se posiciona na nossa reta? O último número tem que ficar na unidade de medida que eu quero. Então, aqui é 33 DM, decímetros. Tá? 33 decímetros. E eu quero que vá lá para frente, lá para o hectômetro. Então, as casas que estão à frente, eu vou completar com 0. E pronto, converti. Então, aqui a resposta é que é 0,033 hectômetros. É a mesma coisa que 33 decímetros. Agora, como é que eu faria se eu fosse fazer conta, sem montar a tabela? Eu sei que lá na frente, que está para a minha esquerda, o hectômetro, então eu tenho que dividir. Se eu vou da direita para a esquerda, eu tenho que dividir. Se eu for da esquerda para a direita, tenho que multiplicar. Então, aqui eu dividiria por 10, dividiria por 10, dividiria por 10 de novo. Ou, de uma vez só, dividiria por 1000. Beleza? Vamos lá, que essa ideia eu vou passar melhor aqui no exercício 2. Aqui eu estou mostrando, botando na tabela. Então, eu tenho aqui 110,4 metros. Então, o vírgula ele vai passar do metro. Tá? Então, está aqui 110, aqui é o número 1. Está errado, número 1. Deixa eu corrigir aqui com a minha caneta. Aqui o número 1. 110, ó, aqui o número 1. 110,4 metros. Metros por quê? Porque parou aqui, ó. Parou aqui, 110 metros. E eu vou converter para centímetro. Então, eu vou lá no centímetro e vou colocar um 0. Ao colocar o 0, quer dizer que eu fiz o quê? Eu multipliquei por 10, multipliquei por 10 de novo. Então, eu cheguei nele sem a vírgula. Eu multipliquei por 10, daria 1004. Multipliquei por 10 de novo, 10.040. Aqui, ó, 10.000. Tem o número 1 aqui. Deixa eu corrigir essa parte aqui logo. Vamos corrigir junto. Aqui, ó, no caso aqui, é essa parte aqui, ó. Aqui é o número 1. Então, aqui tem que ser 1. E aqui tem que ser 1. Pronto. Corrigimos. Então, tá aqui. Agora a resposta certa.
11.040 centímetros, beleza? 110,4 metros é igual a 11.040 centímetros. Agora, 2 quilômetros. Esse exercício aqui eu acho que era para ser o primeiro, que é o bem simplesinho. 2 quilômetros aqui, 2 quilômetros, só botar o número 2. Eu quero ir lá para decâmetro. Então, eu vou lá e vou completar com um 0 até chegar nele. Então, nossa resposta está aqui. Beleza? Eu sempre vou do número até o último número. Se for vírgula, é o que vai vir depois da casa que eu estou falando. Por exemplo, vamos supor que esse último 0 aqui fosse o número 3. E eu quero hectômetro. Vamos fazer só um exemplo aqui. Vamos supor que aqui fosse um número 3. É só um exemplo, tá? E eu quero hectômetro. Então, vai chegar daqui e vai vir para cá. Como eu ainda tenho um número depois do hectômetro, eu escreveria que é 20,3 hectômetros, HM. Beleza? Que a vírgula faz com que a casa vai depois da casa que o número vai depois da casa que eu estou como referência. Tá? Igual que a vírgula, 63,2 mm. Só que acontece o seguinte, existe unidade de medida menor do que o milímetro? Com certeza. Pode-se dizer até que as unidades de medidas são infinitas. Tá? Como assim? Vocês já viram aquele filme do Homem-Formiga? Que ele fica minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então, a medida dele é micro, 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 é menor do que milímetro. As unidades de medida, elas daqui para cá, elas descem ao infinito, elas ficam microscópicas, entendeu? Até onde vai? Não se sabe, entendeu? Ela micro, 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 minúsculo, que eles falam que são o tamanho nano, né? Quando se fala de nanotecnologia, é uma coisa bem menor do que milímetro, bem menor, bem pequenininho, tá? Tem uns nanos robôs que são bem pequenininhos, que entram na corrente sanguínea aí, faz até cirurgia aí por computador, né? Enfim, é uma medida bem pequena. Então, só para... Eu não botei a unidade aqui para a gente não confundir, mas para eu montar, fica aqui, ó, 63 milímetros, 2, seria na próxima casa aqui depois de milímetros. Se você tem curiosidade em relação a isso, dá uma pesquisada aí no Google, aí, qual a unidade de medida menor do que o milímetro? Tem mais, tá? Também existem as unidades de medidas maior do que o quilograma, né? Tem aí o quilograma, não, maior do que o quilômetro, né? Em relação a peso, a gente tem o quilograma aqui, né? No lugar do quilômetro fica quilograma. No lugar do peso, depois da quilograma, a gente tem a tonelada. A tonelada é maior do que quilo. No caso, seria uma unidade aqui, ó. Seria uma unidade aqui, maior do que o quilômetro. O quilômetro é a medida, quilograma é a unidade de massa, né? Então, é só para exemplificar, que a gente fala, caraca, uma tonelada o elefante pesa, por exemplo. Quer dizer, é maior do que quilo, né? Nós somos medidos em quilo, o elefante é medido em tonelada, porque ele é muito pesado. Beleza? Estou falando assim, mas nem sei, né, quanto um elefante pesa, né? Estou só dando um exemplo aí qualquer. Tá? Então, beleza. Então, aqui seria 63,2. O 2 vai para a unidade de milímetro depois, né? Eu quero chegar lá no metro, então vou completar com 0 até metro. E aí a vírgula vai vir aqui, ó, para frente do metro. Então, ficou 0,0632 metros. Por que está com esse H aqui? Não tem nada a ver esse H, é metros. Tá? Tira esse H aqui, eu não consigo tirar, que entra bem em cima de um botão que tem aqui. É só M só, tá? Não tem esse H não. Mas que eu tirar aqui, eu vou corrigir. Beleza? Agora vamos esse probleminha aqui, ó. Deixa aparecer o problema para mim que tá... Isso. Miguel comprou uma máquina de fazer chiclete
e gasta em torno de R$ 36,70 com matérias-primas para produzir uma remessa. Então, o material que ele compra, ele gasta R$ 36,70. Com esse custo de produção, ele consegue fazer aproximadamente 2.000 centímetros, 2.000 centímetros, centímetros é o quê? 100 m, né? De chiclete. Sabe-se que Miguel vende cada metro, olha a unidade de medida, metro. Ele faz em centímetros, mas vende cada metro de chiclete por R$ 2,50. Qual o lucro dele após produzir uma remessa como essa? Se ele vende a metro, eu tenho que ver 2.000 centímetros, quanto é em metro. Então, vamos botar nossa tabela aqui, e aqui eu já vou fazer diferente. Eu não vou botar aqui dentro, não, vou fazer através de conta, porque isso vai ajudar no próximo conteúdo que a gente vai estudar. Da esquerda para a direita, eu sempre multiplico por 10. Se eu quero chegar lá no metro, de quilômetro para metro, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10. Tá? Então, eu faço, para se tiver o número 2 aqui, 2 vezes 10, 20, vezes 10, 200, vezes 10, 2.000. Tá? E, deixa eu apagar isso aqui. E da direita para a esquerda, quando eu vou daqui para lá, eu divido sempre por 10. Tá? Divido sempre por 10. Então, vamos botar aqui o nosso problema. 2.000 centímetros para metros, não é centímetros aqui? Quantas casas eu tenho até centímetros? Tenho centímetros, então tenho uma, duas. Tenho duas casas, essa e essa aqui. Então, 10 vezes 10 é 100, né? Então, se eu falei que da direita para a esquerda eu divido, então eu vou dividir por 100. 2.000 dividido por 100 dá 20. Ou seja, 2.000 centímetros é igual a 20 metros. Se eu colocasse aqui, ficaria assim, ó. É 2.000 centímetros, ó, 0, 0, 0, 2. Lembrando que é o último número que conta na casa, 2.000 centímetros. Para eu chegar lá no metro, eu vou botar a vírgula aqui, ó. Então ficou aqui, ó, 20 metros. Beleza? Mas através de conta eu vou dividir. Se você, eu botei logo 100, eu prefiro fazer por parte, para fazer por parte. 2.000 dividido por 10, 2.000 dividido por 10 de novo, vai dar 20 do mesmo jeito. Não quer dizer, ele vende ele produz 20 partes de metro, né? Sendo que cada metro é 2,50. Se cada metro é 2,50, ele tem 20 metros, então eu vou fazer a multiplicação de 2,5, né, 2,50 por cada metro. São 20, ou seja, ele lucra no total R$ 50. Só que ele tem o gasto dele, né? O gasto dele está aqui em cima. É R$ 36,70. Então, eu vou descontar ali o que ele gastou. Então, o lucro final dele, né, com o que ele gastou, ele ganhou aí, livre, R$ 13,30. Tá? Tipo assim, não embola isso na sua cabeça. Grava somente o seguinte, a tabela, e grava aqui. Da esquerda para a direita, multiplica por 10 cada casa. Da direita para a esquerda, divide por 10 cada casa. E acabou o assunto. E outra coisa que tem que gravar é que o último número tem que estar na casa de nossa referência. Né? 134 milímetros. Então, eu botaria aqui, ó, 134 milímetros. A última casa tem que estar na minha casa de referência. Não, esse problema aqui vem em relação a perímetro, lembrando que eu falei perímetro é a soma de todos os lados. O lado é o quê? Essa parte aqui, mais essa parte aqui, mais essa parte aqui. Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Então, eu tenho 17 mais 23 mais 14, que dá 54.
Aqui eu tenho aqui a soma de todos esses lados aqui, no caso desse trapézio, né? Que eu tenho 5 mais 10 mais 16 mais 8, dá 39. Aqui eu preciso somar, sendo que está repetindo toda hora. Eu sei que isso aqui é um pentágono, que tem 5 lados. E aí eu tenho o 3 aparecendo 5 vezes para eu somar, é melhor eu fazer 3 vezes 5, que é 15, já resolvo o problema, né? E ali eu tenho o 2 em todo ao redor dessa estrela aí, aparece o 2 10 vezes, então tenho 2 vezes 10, que é 20. Bem, isso é bem tranquilo, porque o perímetro é sossegado. Aí a gente tem aqui esse probleminha, que é um estacionamento a 20 vagas, né? São 10 em cima e 10 embaixo. Alinhado uma às outras. Cada vaga tem 3 metros de comprimento, 3 metros de comprimento, quer dizer, daqui para cima, e 2 metros de largura, que é a largura do carro, né? Separando os dois lados, a 6 metros de distância, quer dizer, daqui para cá tem 6 metros de distância para os carros manobrarem conforme a imagem. Qual o perímetro do estacionamento? Assim, essa pergunta que foi lá para outra página, né? Foi lá para outra página, uma pergunta desse tamanho, foi lá para outra página, mas, enfim, se você não conseguiu ver lá, é que essa perguntinha que foi lá para outra página ficou esquisito ali, né? Ele tem diminuído um pouco a imagem e colocado a pergunta, né? Mas tá bom. Então, o que acontece aqui? 2 metros. Aqui, 2 metros. São 10, né? Então, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10 vezes. Então, 2 vezes 10 é 20. Então, tem 20 metros de... depende da forma que você está olhando. Da forma que está olhando aqui é a largura, tá? De largura do estacionamento tem 20 metros. E ali a gente tem 3 metros aqui, mais 6 metros de distância. Lembrando o seguinte, a gente está indo de relação à referência do enunciado. Se a gente olhar aqui, o desenho está praticamente... Parece até que está menor essa distância, né? No desenho, parece até que está menor. Mas o problema diz que entre uma vaga de estacionamento e outro, que divide eles, tem 6 metros. Então, aqui tem 3, aqui tem 6 e aqui tem 3. Então, ao somar isso aí, dá 12. Então, o que acontece? Aqui mede 12 e o outro lado também mede 12. Aqui mede 20 e o outro lado também mede 20. Então, pronto, a gente já tem todo o redor do nosso estacionamento. Então, a soma vai ser o quê? 20 mais 20, que é a parte de cima e a parte de baixo. 12 mais 12, que é de um lado e do outro, que dá no total de 64 metros. Beleza? Eu vou dar uma explicação, depois vamos fazer os exercícios da página 263, 265, 266 e 267. Tem página aqui que é um exercício só. Vamos aqui no Paint para eu falar o seguinte. Nós estamos estudando medida linear. O que é linear? O que lembra você linear? A palavra, né? Lembra linha, né? Então, nós estamos medindo uma reta assim, ó. A gente está medindo uma parte reta, né? E trabalhamos com a conversão de medida e trabalhamos até com perímetro. Agora, a gente não, mas só que a gente não tem somente essa forma de medir. A gente tem a forma de medir internamente, né? Que é o famoso, se você medir em metro, né? É o metro quadrado. No caso, essa parte vermelha, eu tenho como medir ela. Como que eu meço ela? Se a parte de baixo mede 5 e aqui mede 4, pensando que isso aqui é um retângulo, 5 vezes 4, 20. Né? Então, e aqui está medida em metros, essa parte vermelha mede 20 metros quadrados, que é o metro quadrado, ou que diz internamente. Então, tipo assim, se você vê qualquer placa de terreno, ele vai dar medida em metros quadrados, tá? Que ele mede internamente, tá? Aqui, esses 5 metros é linear, é daqui até aqui.
Quando eu multiplico a base vezes a altura, eu meço a parte interna aqui, ó, que tem aqui dentro. Nossa, esse interno foi lá para fora, né? Essa parte interna aqui, tá? E como que essa medida se comporta em relação à conversão de medida? Igual que a gente chegou a 20 metros quadrados, então ficaria aqui, ó, 20 metros quadrados aqui, ó. Eu teria que botar um 2 aqui em cima do M. E um 2 em cima de todas essas unidades de medida, tá? Eu falei o quê? Daqui para lá, da esquerda para a direita, a gente multiplicava por 10, né? O que vai mudar é que cada casinha a gente vai multiplicar agora por 100. Ou vai acrescentar 2 zeros em cada casa. E daqui para lá, a gente vai dividir por 100. A gente vai dividir por 100, ou acrescentar também 2 zeros em cada casa, ou andar 2 casinhas, 2 vezes com a vírgula em cada casinha, para lá. Como assim? Se eu quiser chegar a esses 20 metros quadrados em centímetro, eu vou colocar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então, 20 metros quadrados é a mesma coisa que 200.000 centímetros quadrados. Ou eu multiplicaria, não é metro? Multiplicaria por 100 e depois multiplicaria por 100 novamente. Entendeu? E no caso ao contrário, vamos fazer uma conta ao contrário aqui. Se eu quisesse chegar lá em quilômetro, eu botaria 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. E se só tem zero na minha frente, eu coloco uma vírgula no primeiro zero. Então ficaria 0,00020. Não, esse zero aqui não vai contar. 0,0002 quilômetros. Quilômetros o quê? Quadrados. Beleza? Ou dividiria por... não é metro, dividiria por 100. Dividiria por 100 de novo e chegaria lá no hectômetro. Beleza? Como é que acho que faltou um aqui. Faltou um aqui. Teria que botar mais um zero aqui, tá? Mais um zero aqui, que eu tenho que acrescentar 2 casas, que no caso do quilômetro lá na frente. Então aqui, ó, dividiria por 100, dividiria por 100 de novo, dividiria por 100 mais uma vez. Beleza? Agora sim. Beleza? Então a ideia é essa aqui. Tá? Quando eu pegar 20 e dividir por 100, dá 0,2. Dividido por 100, crescendo 2 zeros. Dividido por 100, crescendo 2 zeros. Beleza? Então vamos lá no livro, que a gente vai entender isso mesmo fazendo o exercício. Aqui a unidade de medida é da superfície, que é a parte de cima, né? A parte interna da figura. As unidades de superfície medem o espaço que preenchem uma figura plana, fechada, ou seja, o espaço de dentro da figura, foi o que eu acabei de falar lá. Quanto ao perímetro é a medida do contorno de uma figura, a medida da superfície refere-se à sua área. Para fazer a conversão das unidades de superfície, seguimos o procedimento semelhante ao usado para realizar essa operação com as unidades de comprimento. Porém, em vez de multiplicar ou dividir por 10, o cálculo deve ser feito por 100. Eu acho que vou até voltar lá, só para falar mais uma coisa. Igual está aqui, ó, tá vendo? Daqui para lá sempre vai multiplicar por 100. Tá vendo que tem um 2 em cima de todas as unidades de medida. E da direita para a esquerda vai dividir sempre por 10. As medidas mais utilizadas para representar o valor da área de uma figura são as mesmas usadas para a medida de comprimento. No entanto, elas são expressadas com um quadrado, né? Ao quadrado, quer dizer, tem 2 em cima. Só fazer, vocês vão fazer os exercícios lá, mas deixa eu só falar mais uma coisinha aqui para a gente
exemplificando. Eu acho que quando chega nessa forma, já começa a complicar um pouquinho em relação a botar zero e posicionar. Então, eu acho que fica mais fácil aqui a gente fazer a conta. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, igual deu 2, deu 20 metros quadrados. Eu quero chegar lá em decímetro, em decâmetro aqui, ó. Então, eu tenho aqui 20, vamos fazer um exercício aqui para a gente ver, 20 metros quadrados para, então só um P aqui para DAM, decâmetro. Então, eu sei que daqui para cá, como é quadrado, decâmetro quadrado, eu tenho que dividir por 100, porque está ao quadrado. Dividir por 100. Então, vamos lá. Vou pegar 20 e vou dividir por 100. Isso que eu estou fazendo aqui para a gente estudar melhor. 20 não dá para dividir por 100, coloco um zero aqui, coloco um zero lá e acrescento uma vírgula. 200 dividido para 100 dá 2. 2 vezes 100, 200, menos 200 sobra nada. Ou seja, foi o zero que eu coloquei aqui naquela hora, né? 20 metros quadrados é igual a 0,2 decâmetros quadrados. Decâmetros quadrados. Beleza? É assim. E se for ao contrário, eu vou multiplicar. E multiplicar é mais fácil, né? Multiplicar é só você acrescentar zero. Aí vamos supor, professor, mas aí o exercício pede para chegar lá no hectômetro. Então, o que acontece? Esse resultado aqui, 0,2, vamos supor que não fosse decâmetro, fosse hectômetro, né? HM. Converter para HM. Então, eu já dividi por 2 uma vez. Vou dividir por 2 de novo, porque eu quero chegar aqui. Então, já tenho o resultado da primeira casinha, que é 0,2. Então, eu vou pegar 0,2 e dividir por 100 de novo. Agora, vamos lá. Como é que faz isso aqui, né? Como é que faz essa conta aqui? Eu sou a favor de contas dessa forma aqui, fazendo a calculadora. Eu sou muito a favor disso. Mas não custa nada você saber fazer assim. Tá? Porque na faculdade a gente usa a calculadora. Porque você quer o raciocínio da questão. Você não quer ficar quebrando a cabeça em outras coisas, né? Isso aqui é tranquilo de fazer, mas depende na mão dá um certo trabalhinho. Que aí o que acontece? 0,2 dividido por 100, eu vou ter que fazer esse número ficar maior do que 100. Deixa eu escrever até mais para cá. 0,2 dividido por 100. Então, quando eu colocar um zero aqui, vai virar o 2 lá. Vou colocar um zero aqui e um zero aqui. E aí vou colocar um zero aqui e um zero aqui. E agora sim, posso colocar esse aqui desconsiderei. Eu vou ficar 2 vezes 100, 200 menos 200 sobra nada. Então, deu 0,002 hectômetros. Mas, se eu fizesse aqui acrescentando zero, como é que ficaria? Eu colocaria mais um zero aqui e colocaria mais 2 zeros aqui. E ficaria 0,002. Esse último zero vai sumir. Por quê? Porque o último zero não conta, né? Lá do final, lá não vai contar, né? E aí ficaria aqui, 0, se botar também não vai estar errado, não. Tá? Se botar não vai estar errado, não.
Fica 0,002 hectômetros. Beleza? Não trava a cabeça, tá, criança? Não entendeu? Me pergunta. Eu faço várias vezes, tá? Se você está vendo esse vídeo aqui e não consegue acessar a aula online, manda um e-mail que tem aqui no meu slide, que eu gravo um vídeo só para ajudar. Eu gravo um outro vídeo aqui e posto lá para você poder entender, a gente fazendo mais exercícios. Mas você tentando fazer e eu corrigindo os exercícios, acredito que dê para entender bem. Tem mais uma bateria de exercícios aí. No próximo... No próximas páginas tem uma bateria de exercícios com esse conteúdo. Então, acredito que dá para aprender bem. Tá? Mas não fica com dúvida. Pergunta e eu falo mais, até... Assim, o legal é você mandar para mim, se professor, não entendi como que eu faço a conta para dividir 0,2 para 100. Porque assim, não entendi o quê? Tudo. Aí, quer dizer, tudo é muita coisa, né? Tem que ver o ponto que você não entendeu, tá? Então é isso aí. Um abraço para vocês, crianças, e fiquem com Deus.